Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, que faz parte da missão Cariri para Cristo. Trabalho esse que foi abraçado por nós desde 2007 e que até hoje nós oramos por essa região e por todos aqueles que se encontram nesta região, fazendo a obra para que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado. No último domingo, nós estivemos celebrando a Páscoa. Mas para nós celebrarmos a Páscoa, houve um momento de angústia, de sofrimento, de dor. E aí vem a pergunta: quem passou por tudo isso? Quem foi que realizou algo por nós? Quando nós lemos Isaías capítulo 52, a partir do verso 13, e todo o capítulo 53, e também lemos o Salmo 22, o Salmo 9, o Salmo 10, o Salmo 110, a gente vai contemplar que unicamente um ser pôde suportar todo este sofrimento, toda esta dor, para que você e eu, que declaramos ser filho de Deus, verdadeiramente pudesse ser filho. Porque foi Ele, Jesus, que tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Foi Ele quem disse ao Pai que tudo estava consumado. Foi Ele quem fez o que você e eu jamais poderíamos fazer. Leitura de Isaías. No livro de Isaías, o título é O Sofrimento e a Vitória do Servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causara admiração às nações, e os reis fecharam a sua boca por causa dele. Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu, começa Isaías 53 com a pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nem engano fosse encontrado em sua boca, todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Além do texto de Isaías, Salmo 22 nos diz, o título do Salmo é Sofrimento e Vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes.
também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salva-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entregarei desde o meu nascimento. A ti me entreguei, corrigindo, não entregarei, entreguei-me desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuta. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da terra. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Se tu me respondes, a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o. Vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações. Aqui nós tivemos a leitura de um relato do que representa a verdadeira Páscoa. Nós temos olhado para o mundo e o mundo tem apresentado muitas vezes para nós Páscoa como um banquete, uma grande ceia. Tem apresentado como Páscoa, chocolates, coelho. Mas a verdadeira Páscoa não é chocolate, não é coelho. A verdadeira Páscoa é o que Jesus fez em favor de todo aquele que nele crê. A palavra nos diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Efésios 2,1 nós vamos encontrar que o ser humano, sem a presença de Cristo, ele se encontra morto em seus delitos e pecados. Em Isaías 59, verso 1 e 2, o profeta deixa bem claro que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Olha o texto de Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da posteridade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, repetindo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui nós temos todo um relato sobre o que é a verdadeira Páscoa. E a verdadeira Páscoa é exatamente se concretizando o que é dito em Gênesis 3,15, que também vou ler para que você possa guardar na sua mente, no seu coração, que a verdadeira Páscoa não é um jantar, não é um almoço, não é um ovo de Páscoa, não é coelho, mas a verdadeira Páscoa é a ação realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como disse no Salmo 22, veja que ele lá na cruz, o Salmo 22, começa com o que ele diz lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos no Salmo 22 a descrição a respeito das vestes dele, que foi lançada sorte. Quando Jesus estava na cruz, foi lançado sorte a respeito da sua veste. No Salmo 22 descreve claramente que ele foi ultrajado, foi humilhado, foi ultrapassado nas suas mãos, nos seus pés. Tudo isso para se cumprir o que diz em Gênesis 3,15, que o Senhor disse, o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, disse à serpente. Quando você lê o texto, você vê que o homem cai, em Gênesis capítulo 3. E quando o homem caiu porque desobedeceu a Deus. E aí ele provocou a ira de Deus. Por isso que o texto lá em Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque, olha o que é que diz em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando se fala na verdadeira Páscoa, se fala exatamente no cumprimento desta profecia. Veja que em João 1,14 diz que o verbo, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que trouxe à existência todas as coisas, aquele que tudo foi criado por causa dele, por meio dele e para ele. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. Veja que é pela soberana graça de Deus que Deus desviou de Satanás para si mesmo os sentimentos depravados da mulher. Pois foi ela que fez com que Adão desobedecesse. Ela comeu do fruto, ofereceu a seu marido e ele comeu. Mas Deus, pela sua eterna graça e infinita misericórdia, veio ao encontro daquele que estava morto em seus delitos e pecados e o trouxe para junto de si. Ele o restaurou. E essa restauração aconteceu mediante a ação gloriosa realizada por Jesus na cruz. Foi ele, Jesus, quem esmagou a cabeça da serpente. Foi ele, Jesus, quem disse ao Pai que tudo estava consumado. Agora, isso é em favor de todo aquele que nele crê. O texto deixa bem claro que ele morreu em favor de muitos. Não são todos os que creem. Mas todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna, dada por Cristo Jesus, o Senhor. Se você já tem convicção de que foi lavado no sangue do Cordeiro, aí você diz, por que ser lavado no sangue do Cordeiro? Em Isaías 1,18, o Senhor faz uma convocação. Olha, o convite da graça, é o título que é dado a esse texto que eu vou ler de Isaías. O Senhor usa o profeta para dizer assim, ó: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, Deus nos convoca a uma restauração. Você já aceitou esta convocação? Você já reconheceu a sua situação? Olha que o apóstolo João, em 1 João 9, ele nos orienta o que devemos fazer, pois ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você quer ser restaurado? Você quer ser filho? Porque em João capítulo 1, versos 11 e 12, o texto deixa bem claro que ele, Jesus, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa ação você recebe não é por vista. Essa ação você recebe por fé. Pois lá em Hebreus 11 nos diz o que é fé, e nos diz também que Deus só nos recebe por fé. Vou ler também os textos que se encontram em Hebreus 11, para que você saiba que a verdadeira Páscoa foi realizada por Deus através da ação de Cristo na cruz do Calvário.
Para você desfrutar dessa verdadeira Páscoa, você precisa receber isto por fé. Já li que em Efésios 2, de 1 a 8, mostra que o ser humano sem Cristo encontra morto em seus delitos e pecados. Agora, de graça, ele fez tudo em favor daqueles que nele creem. E é por fé que você recebe isto. E se você perguntar o que é fé, olha o que diz o texto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí nós temos todo o relato de fé, Hebreus 11, de 1 a 3. E no verso 6 desse mesmo capítulo, olha o que diz o texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você tem buscado a Deus? Quando se diz é impossível agradar a Deus, a fé é uma necessidade absoluta para compreender as coisas pelas quais nós devemos esperar. Como diz o verso 1 que eu li, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, é por fé, para entender que Deus é o Criador de tudo. Como diz o verso 3, que também li, para que você pudesse guardar em sua memória. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o que você vê hoje, veio a existir das coisas que não aparecem. Pois foi, diz lá o texto claramente em Gênesis 1, que ele chamou à existência cada uma das coisas, para que assim você e eu pudéssemos exaltar e bendizer aquele que criou tudo. E para oferecer adoração aceitável. A verdadeira adoração o ser humano não faz com coisa. A verdadeira adoração o homem faz se apresentando diante de Deus. E a primeira coisa que ele precisa fazer para poder ser ouvido por Deus é confessar os seus pecados. Por isso que em João 9 ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso você recebe por fé. Não é pelo que você faz, é pelo que ele fez. Porque foi ele que tomou sobre si a tua dor, a minha dor, a dor de todo aquele que nele crê. Aquele que crê nele tem a vida eterna. Aquele que não crê nele não tem a vida eterna. E naquele dia, no dia de juízo, na segunda vinda de Cristo, vai ouvir dele, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Se você quer ser filho e ser aquele que vai ouvir, vinde benditos de meu Pai, não deixe passar a oportunidade, mas confesse enquanto é tempo, que foi ele que tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Foi ele quem disse no alto da cruz ao Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com este reconhecimento, você está realmente diante de Deus, celebrando a verdadeira Páscoa. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, abençoe a tua família, seja com toda a tua parentela. E que nenhum rejeite o sublime presente de Deus, que é Jesus Cristo. E esse reconhecimento faz com que você deixe de ser criatura e passe a ser filho para a glória de Deus. Amém.